sobre o período regencial. Primeiro, por que regência? Para explicar essa situação, temos que voltar um pouco para trás. Entender que quando Dom Pedro abdica ao trono, o poder fica vago. Não temos ninguém que possa assumir ou substituir a figura de Dom Pedro. Temos um herdeiro, que é o filho de Dom Pedro, porém, ele é muito novo e ainda é impossibilitado legalmente para assumir o poder. Então se chega a uma solução muito utilizada pelas casas reais no mundo, a regência. A regência é um poder interino até que o herdeiro, Dom Pedro II, possa assumir o trono. Quando Dom Pedro abdica, em 1831, os liberais vão mostrar algumas desavenças entre eles, diferenças internas. As diferenças são tão marcadas, são tão claras, que existe até um grupo dentro dos próprios liberais, dentro dessa aristocracia rural, que solicita o retorno de Dom Pedro I ao governo. Dentre esses liberais, dentre a aristocracia rural, nós temos três tendências. Temos os liberais exaltados, que são favoráveis à democratização do poder dentro do Brasil, e também eles criticam a concentração da riqueza. Também são críticos ao voto censitário. Eles pregam por uma liberalização da política, por uma maior participação da população brasileira dentro da política brasileira. Temos os liberais moderados, que são favoráveis à manutenção da monarquia, porém com características parlamentares. Ou seja, uma monarquia não absolutista, como era a postura que estava assumindo e que tinha assumido claramente Dom Pedro I na Constituição do ano 24. Finalmente temos o grupo que é conhecido como os restauradores. Eles pretendem restaurar no poder a Dom Pedro. Aí nós podemos observar essas diferenças. Eram liberais, porém sem uma proposta política. Eles queriam o retorno de Dom Pedro, quando eles sempre lutaram contra a figura de Dom Pedro. No ano 34, em Portugal, Dom Pedro vai morrer, e perante essa situação, esse grupo de restauradores ficarão sem sua principal ideia política. Então eles se vão dissolver, eles se vão dividir entre os outros dois grupos, os exaltados e os moderados. Grande parte deles, a maioria desse grupo restaurador, ingressará dentro do movimento moderado. Entrando diretamente nas regências, nós temos dois tipos de regências. As regências trinas, composta por 3 regentes, e as regências unas, onde só existirá um regente para o cargo. Pela primeira vez na história, na curta história independente do Brasil, o Brasil vai passar a ser governado por brasileiros e para brasileiros. Porém, o governo desses brasileiros não representa a maioria, não é um governo de representação nacional. Simplesmente, como nós vimos anteriormente, a porcentagem de participação da população é limitada à questão econômica. Ou seja, a aristocracia rural continua a comandar a política nacional. Qual vai ser o problema que vai existir dentro dessa aristocracia rural para assumir esse cargo de regência? Bom, a aristocracia rural
vai mostrar que eles não têm um plano político. Eles sempre lutaram contra a monarquia de Dom Pedro. Agora, quando Dom Pedro desaparece da cena política nacional, eles ficam sem nada. Eles não têm um plano a propor para a nação. Vamos à primeira regência. A primeira regência, regência trina. Os regentes são eleitos pelo parlamento e será integrada por um representante dos exaltados, um representante dos moderados e um representante do exército. Por que é importante essa informação? Porque é importante saber por que o exército estava também considerado dentro dessa divisão de poder. Primeiro, o exército não representa o latifúndio. Segundo, as filas do exército estão compostas por pessoas que vêm da classe média e também pelo resto da população. E finalmente, para a aristocracia rural, era muito melhor ter o exército como aliado que como inimigo, pois como já vimos em sala de aula, o exército tem um poder muito importante. Eles controlam as armas. Então, a aristocracia rural sabia que era muito melhor ter próximo ao exército, pois com isso eles teriam algum grau de controle sobre as atividades do exército, e também porque o exército, como já falamos, representava ao resto do povo. Essa regência trina, essa primeira regência trina, vai ser provisória, vai durar 3 meses, e vai dar lugar, depois desses 3 meses, a uma regência trina já permanente. Nessa regência trina permanente, os moderados passarão a controlar 2 cargos de regência. Por consequência, nós sabemos que temos 3 cargos e 2 já são controlados por um grupo. Temos um maior controle sobre o poder executivo e o poder legislativo. O terceiro cargo de regente continuará nas mãos do exército, pela situação que vimos anteriormente. Nesse processo se vai destacar um moderado. A figura de um moderado vai aparecer vai aparecer projetada como uma das grandes figuras políticas do momento. É a do ministro da Justiça, o padre paulista Diogo Antônio Feijó. Como já falamos, ministro da Justiça, mas ele vai ter uma contribuição essencial a esse período histórico. Ele vai propor a criação da Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Era simplesmente outro corpo armado, similar ao exército, porém que seria controlado pela aristocracia rural. Então se transformaria no braço armado da aristocracia rural. Qual era o intuito? Poder enfrentar ao exército numa situação de conflito direto. Qual vai ser a estratégia utilizada contra o exército? Além de criar a Guarda Nacional, o exército será distribuído ao longo do território nacional para evitar sua concentração nas principais cidades do Brasil. Dessa forma, o exército se veria impossibilitado de reagir rapidamente perante qualquer situação. A Guarda Nacional, insisto, nasce para transformar-se no verdadeiro braço armado da aristocracia rural. A situação liberal, a política liberal dentro do Brasil vai continuar e se vai manter dentro desse período histórico. E essa política liberal se verá reforçada com o ato adicional
de 1834. O ato adicional de 1834 é simplesmente uma adaptação da Constituição de 1824, a Constituição criada por Dom Pedro. Por ser uma adaptação, ela vai alterar algumas situações, algumas políticas estabelecidas dentro da Constituição do ano 24, favorecendo a postura política liberal. Uma das características desse ato adicional indicava que agora o regente seria eleito por votação direta, ou seja, aquele pequeno número de 2% de brasileiros capacitados para participar da política iriam escolher o futuro regente. Quem será esse regente que vai iniciar as regências unas? Quem será esse único regente que vai controlar o futuro político do Brasil? O padre Paulista Feijó, aquele que criou a Guarda Nacional. Por esse fato, mas também pelo desempenho que teve como ministro da Justiça, será escolhido, será eleito regente. Isso acontece no ano 35. Qual vai ser o erro que vai cometer Feijó politicamente? Vai arrestar poder ao parlamento e vai tentar transformar-se ele no meio direto de comunicação com as províncias. Ou seja, o parlamento ficava de fora, as províncias se comunicariam diretamente com o regente. O parlamento que observou, os aliados de Feijó que observaram uma postura similar à postura que tinha Dom Pedro. Então, isso politicamente foi um erro, porque Feijó foi perdendo sustentação política, foi perdendo apoio político. E se vê na obrigação de renunciar no ano 37. Em 1837, Feijó renuncia à regência. No ano de 1837, Feijó se verá obrigado a renunciar ao cargo de regente. Em seu lugar, interinamente, provisoriamente, assumirá Araújo Lima. E qual vai ser a principal proposta política de Araújo Lima? Um retorno, um regresso ao momento anterior ao ato adicional de 1834. Então, uma conclusão: se nós vemos que o liberalismo no ano de 1834, com esse ato adicional, é reforçado, podemos pensar que um retorno ao momento anterior ao ano 34, ou seja, ao momento onde a Constituição do ano 24 governa de forma pura, significaria voltar a um passado mais conservador. E é justamente a proposta de Araújo Lima. Essa postura desse regente passará a ser conhecida como regressismo conservador. Definitivamente, no ano 40, o ato adicional vai deixar de existir. E nesse momento também vão nascer dois partidos políticos. Partidos que se vão manter ao longo desse século XIX, até o fim do período monárquico. O Partido Liberal e o Partido Conservador. São 9 anos de regência, os 9 anos mais tumultuados, mais violentos da história do Brasil. E também, territorialmente, os mais perigosos, porque foram os 9 anos em que mais situações de movimentos independentistas existiram. Bom, meninos, aquelas revoltas, aqueles levantes independentistas, é com vocês. Muito obrigado.